Ele sabia que era impossível, ele sabia que poderia perder, mas ele queria provar uma coisa, que futebol era sim um jogo divertido e que todo mundo poderia fazer parte dele, e até mesmo ele, Endo Mamoru. Afinal de contas, quem é ele? Quais são seus feitos e quais os impactos que ele causou na vida das pessoas ao seu redor? Se você quer saber quem é ele, bom, eu vou ter que começar do início. Em um dia qualquer, um jovem estudante da academia Raymond foi até o seu clube de futebol para que ele conseguisse convencer seus amigos a treinar, mas sem sucesso, afinal estava com preguiça de treinar por hoje. Entretanto, nesse bate-papo, Endo tenta encontrar mais jogadores da escola Raymond para entrarem no seu time de futebol, até que ele encontra Kazemaru, pedindo para se juntar a ele. Entretanto, Kazemaru já estava em um clube de treino, que era o de corrida, porém ele iria se juntar ao time em breve para uma ameaça que estava por vir: o Instituto Imperial. Escuta, Kido, por que a gente vai jogar com uma equipe como eles? Eu duvido muito que as nossas habilidades aumentem. Com certeza vai ser um jogo interessante. Você acha mesmo? Acho, e eu não posso esperar nem mais um minuto. Quem diria que um dia jogaríamos com essa escola? Será obra do destino? E foi aí que eles demonstraram que o mundo de Inazuma Eleven não é só mágico, mas na verdade é além de poderoso. Enquanto o Endo conseguia encontrar alguns jogadores, eles ainda assim não foram bastante de enfrentá-lo. O time imperial era mais forte do que eles temiam, e entretanto que Endo conseguisse mais e mais defender as bolas, não dava mais para conseguir, porque ele simplesmente tomou de 20-0. E meu amigo, o Endo tava o cão nessa hora. E até que em um certo momento, Endo tinha encontrado um outro jogador, e ele se chamava Goenji. Eles até se conversaram um pouquinho ali e tal. Endo até tentou recrutar ele para o seu time, mas porém sem sucesso, porque ele viu nos olhos do Goenji que ele não iria conseguir aguentar o peso de que a sua irmãzinha estava em estado grave e que ela estava até agora em coma. Ele havia prometido para sua irmãzinha que não iria mais jogar futebol, porque foi por causa do futebol que ela ficou assim. Porém, nessa hora, vendo que Endo não parava de se erguer e continuava dizendo que iria estar lutando para defender o gol do seu time, ele assim atendeu ao chamado dele. Nossa, quem é esse Sério? cara? Quem é esse? Mas é o jogador do primeiro ano que conseguiu um chute sensacional no torneio de futebol fronteira, virando um grande herói, Shuya Goenji. Aconteceu um milagre. Shuya Goenji está com o uniforme da escola Raymond e agora está no campo de futebol. Talvez o objetivo principal do instituto seja ele. Espere um pouco, você não pertence ao time de futebol! Calma aí, professor. Isso não vai mudar nada. O Instituto está de acordo com a mudança de jogador e como árbitro da partida também autoriza. Luigi, que bom que você resolveu aparecer. Você tá bem? Tô. Você demorou um pouquinho, mas chegou. Sai, quatro olhos, entra Goenji. Agora a escola Raymond tem um novo número 10. Então a gente vai poder concluir o nosso objetivo. Tá, eu já entendi. Ele é o jogador-chave. Ativem a Zona Mortal. Zona Mortal! É agora. Goenji começou a correr. Parece que ele não terá ajuda de ninguém e vai enfrentar sozinho o Instituto Imperial.
O que é isso? Será que ele também quer abandonar o jogo como fez o Quatro Olhos? Eu sei. Ele tá fazendo isso porque confia em mim. Ele sabe que eu posso defender o gol. E assim que eu defender, ele vai receber de novo a bola. Incrível! É incrível, mão fantasma! Ele defendeu! Conseguiu defender o chute do Instituto Imperial! Não resta dúvida, é a mão fantasma. Incrível! Depois de quase 40 anos, essa grande técnica voltou à vida. Defendi! Excelente. Isso começou a ficar muito interessante. A bola é sua, Goenji! E agora passa a bola para Goenji! Furacão de fogo. Furacão de fogo! Gol! Inacreditável! A escola Raymond marcou seu primeiro gol. Que grande proeza, torcida! Conseguimos! Chega com isso. Reunimos as informações necessárias sobre o goleador do time. Muito bem, já percebi que as técnicas dele não perderam o brilho. Atenção, o Instituto Imperial decidiu se retirar, portanto, eu considero a partida encerrada. Escutaram isso? O Instituto Imperial acabou de se retirar da partida. Quer dizer que os Super 11 sobreviveram a esse desafio. Satoru Endo, eu não esperava que você fosse tão bom assim. Haruna, pode escrever sobre esse jogo pro jornal? Claro! Assim que Goenji apareceu, a situação do jogo mudou, não é? Está errado, a situação mudou para chamar a atenção dele e ele entrar na partida. Em poucas palavras, esse jovem parece que é um mau perdedor. Você não acha? Valeu, cara! Capitão, vai atrás dele. Deixa ele ir. Será que vocês repararam que esse é o nosso primeiro gol? Esse primeiro gol vai ser o começo de tudo. Esse primeiro gol é o início da nossa história! A partir de agora, vai começar nossa história no futebol! E finalmente, com a ajuda de Goenji, eles conseguem marcar um gol. A Raymond finalmente marca o seu primeiro gol da história. E foi ali que Endo viu uma esperança. Graças ao Goenji, ele conseguiu defender o chute do Instituto Imperial, que era a Zona Mortal. E caraca, esse chute é muito bolado. Mas, mesmo que o Goenji dito uma vez que só iria jogar essa, eles ainda assim não desistiram. E mesmo assim continuariam lutando para que no fim eles conseguissem se tornar os maiores do Japão. E foi o que aconteceu. Depois de várias lutas lutando contra vários colégios, eles chegam no futebol fronteira e chegam a enfrentar até mesmo os deuses, que é a escola Zeus. E essa sim foi uma escola de ferrar com a vida deles, porque além de Endo conseguir novos integrantes e novas amizades ao longo do caminho, isso prova o quão persistente e corajoso ele foi, porque ainda assim o Kido, um estudante da escola imperial, conseguiu e ainda assim ajudou o Endo na vitória no final contra o colégio Zeus. Junto do Goenji e o Kido, Endo conseguiu o seu grande e merecido título do futebol fronteira e ele se tornou assim, junto do seu time, os grandes do Japão. Os deuses não perdem. E é outro gol! A escola Raymond ganha a partida! E termina o jogo. O ganhador do torneio de futebol fronteira é a escola Raymond. Um resultado inesperado no último segundo. Olha só. Belo trabalho, rapazes.
Eles nos derrotaram, apesar de termos o poder dos deuses. Que equipe é essa? Pai, olha pro seu neto. Vovô, o senhor viu? Eu consegui. Será que seremos a segunda geração dos lendários Super 11? Não. Nossa lenda apenas começou. Eu queria ressaltar uma coisa importante do vídeo, que não só é as amizades do Endo, mas o jeito que ele comove todo mundo para ganhar confiança, que inclusive faz até efeito em seus inimigos, que é até um ponto engraçado da história, que é quando ele também termina alguma das sagas, né, algumas das temporadas, e ele reencontra esses mesmos inimigos e eles se tornam pessoas boas, porque graças ao Endo eles tiveram a sua redenção. Tanto que vilões da temporada passada como Kido, Afrodite, Desalmado, Hiroto, todos eles voltaram em um certo ponto da história. Tudo isso foi graças ao Endo. Aliás, eu quase me esqueci, o Endo também tem um tipo de aprendiz, vamos dizer assim, que é praticamente um fã dele também, porque no título de Futebol Fronteira ele ficou bem animado e ficou todo travado além disso. E claro, quando ele foi mostrar sua técnica, Endo ficou embasbacado que aquela era a mão fantasma, que ele só conseguiu depois de muito treinamento. Entretanto, numa crise que o Endo teve depois de seu time na segunda temporada ser dissolvido, né, pela própria treinadora, ele viu que o seu amigo, um novo integrante que seria futuro, acabou aprendendo a mão fantasma demoníaca, que é mais conhecida como Majin Hando. E cara, é incrível como ele conseguiu aprender isso simplesmente depois de dias treinando. Mas ainda assim, depois que ele se apresentou, né, antes de tudo isso, ele se apresentava como Tachimukai. E ele era como o Endo, ele queria tentar e ser grande goleiro como ele um dia. E Endo até que aceitou de boa, ensinando ele várias técnicas que o avô dele ainda tinha guardado. Tanto que ele se tornou até mesmo um integrante importante para o time, que ele também aprende uma mão invencível, que, vamos ser sincero, no anime ela não é tão invencível, mas até que ela serve para alguma coisa. E ainda assim, Tachimukai estava disposto a defender o time do Endo, o ídolo que ele tanto adorava. E ainda assim, ele provou ser digno do posto de goleiro, porque como o Endo, ele queria ser capaz de poder defender os sonhos e a vontade de todos, assim como o próprio Endo. E foi graças ao próprio Endo que esse impacto que ele causou no Tachimukai fez ele se tornar tão forte, ao ponto de que ele conseguisse o acompanhá-lo. Por isso, Tachimukai é um espelho perfeito pro Endo, porque ele mostra o jeito que o Endo era no passado, porque foi graças ao próprio Tachimukai que fez o Endo se recobrar a si, voltar a ser como ele era antes, otimista e mesmo assim nunca desistir em frente ao perigo, em frente às dificuldades e continuar lutando pelo bem dos outros, pelo bem do seu time. Mas falando algo que é bem importante, algo que é visível no Endo o tempo inteiro é a sua personalidade e a paixão imensa pelo futebol. No anime é nos mostrado que o Endo, mesmo vendo pessoas horríveis como Kageyama querendo destruir o futebol ou acabar com esse esporte, ele continua se levantando e voltando ainda mais forte, aprendendo com seus erros e evoluindo suas técnicas, junto da sua determinação e a coragem imensa para poder defender a ideia que o futebol é sim um jogo divertido e amigável que pode também algum dia salvar o mundo. E também eu tenho a prova de que o Endo é sim o melhor personagem de Inazuma Eleven, porque além disso tudo, ele é o único que realmente ama futebol. Ele simplesmente, quando estava prestes a perder, vendo que seu time não parava de voltar a si mesmos, entendendo que o futebol continuava sendo um lixo e perigoso e horrível, ele ainda assim via esperança, ele queria acreditar, ele mostrava para os seus amigos o quanto era importante jogar futebol, porque é lá que eles se conectavam, e mesmo com essas conexões elas serem quebradas, Endo consegue trazê-los de volta a si, falando a maior frase mais importante de todas.
Obrigado, Endo. Endo! Acorda. Kazemaru sumiu. Endo! Não. Vocês estão aqui? Endo! Capitãozinho! Nossa, Shido, Kurimatsu, Shorinji! Matsuno, Handa, Sombra, que legal! Nos fez voltar com a mão fantasma. Amigos, até que enfim lembraram. Legal, conseguimos! Isso! Puxa! Que felicidade, amigos! Fico feliz que tudo tenha terminado bem. É verdade, teve um final feliz. Que bom, até que enfim conseguiram recuperar o estilo da Raymond. Pois é. Ao saber que ainda existem jovens como eles, nossa nação pode ficar tranquila. Em especial, esse jovem chamado Endo. Graças a ele, a equipe mudou positivamente. Talvez num futuro não muito longe, poderá mudar esse mundo. Eu me pergunto, como poderia descrevê-lo? Muito fácil. Ele é o jogador mais louco por futebol do mundo todo, para não dizer do universo. Eu acho que é uma ótima definição para ele.